Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar o post que eu fiz no Instagram sobre a equação de Tanda, que é um estudo pouco conhecido, mas bastante utilizado na prática, a equação do Tanda, mas poucas pessoas sabem como fazer isso da forma correta. Então eu vou explicar aqui, vou mostrar o artigo, vou mostrar alguns pontos importantes do artigo, a parte teórica, e depois vou mostrar como fazer isso na prática. Então vamos lá. Eu vou projetar aqui o artigo original do Tanda. No Instagram eu cito dois, né? Ele fez uma espécie de update em 2022, mas acho que eu vou comentando aqui o que ele atualizou, né? A equação permanece a mesma, só mudou ali um princípio de validação ali, incluindo mulheres, por exemplo. Bom, então aqui no artigo ele já começa no resumo citando, né, a equação, a gente já vai chegar nela. Mas tem pontos que eu deixei destacado que eu acho que são relevantes a gente comentar. Então, a primeira delas é que nesse artigo original foram 21 homens e apenas uma mulher, atleta, que foi. Então, foi só esse grupo para validar a equação. Só que em 2022 ele pegou bem mais dados, incluiu muito mais mulheres e a equação ela se mostrou fidedigna também para mulheres. Então a gente pode utilizar essa equação tanto para homens quanto para mulheres, tá? O grupo que ele usou para validar a equação é um grupo que fazia maratona entre 2 horas e 47 minutos e 3 horas e 36 minutos. Então, portanto, a equação vale se a sua performance cai dentro dessa margem. Se você é mais rápido que 2 e 47 ou mais lento, né, que 3 e 36, talvez a equação erre um pouco mais. No artigo de validação do Tanda em 2022, ele tentou colocar um grupo que corria para baixo de 2 e 47, mas a equação não se mostrou muito boa para esse grupo. A margem de erro aumenta bastante, tá? Então, é uma equação que cobre aí, eu acho que corredores de nível muito bom para intermediário, né? Aí outra observação aqui, como que faz o registro das variáveis de treino para usar a equação. Eu vou explicar isso daqui a pouco numa planilha de Excel, mas é importante saber o seguinte, existem várias equações para predizer tempo em maratona, mas muitas delas usam o desempenho em provas mais curtas, 10, 21, o que é uma vantagem, mas se você faz essa prova de 10, 21 muito longe da prova da maratona, não necessariamente você está com o mesmo nível de aptidão física, né? Então, a vantagem da equação do Tandem é usar parâmetros do próprio treino. Então, qual que é a proposta do Tandem? É você fazer o seguinte, vamos supor que eu tenho uma maratona daqui a 9 semanas. Então, eu vou começar a registrar meu treino. Então, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, até a semana 8. Na semana 9, que seria a semana anterior à prova, eu não registro. Ela não entra dados de nenhum desses treinos. Então, eu vou registrar 8 semanas de treino, sendo que a nona não entra nessa conta. Então, são 9 semanas antes da maratona, sendo que eu registro somente as primeiras 8, tá? É isso. E aí, o Tandem traz nos resultados dois gráficos que mostram que são os dois parâmetros da equação. Então é importante entender a equação primeiro e por que ela tem aquele monte de fórmulas matemáticas ali, né? Então a primeira coisa é aqui, né, nesse gráfico que o Tandem mostra, que esse seria o pace médio da maratona em segundos por quilômetro. Então, por exemplo, aqui 300 segundos por quilômetro, que dá 5 minutos por km, né? Então, o que mostra aqui é a função então do pace da maratona, é o pace da maratona, né, em função do volume de treino semanal que ele está chamando de K. K é volume semanal, né, km por semana. Então, o que ele notou? Que é uma curva exponencial, né, ou seja, conforme você treina poucos quilômetros por semana, então perto de 40, 45 quilômetros, o seu pace médio da maratona vai ser por volta de 300, né? Essa linha aqui, ela mostra a função
da relação, né? Mas conforme você vai aumentando o volume de treino semanal, a tendência é o seu pace médio de maratona ir diminuindo, você fica mais rápido. Só que isso tem uma tendência, né, que ela vai gradativamente, conforme você vai aumentando o volume de treino semanal, o impacto no pace da maratona não é proporcional, ele vai diminuindo o impacto no pace da maratona. Então, em outras palavras, você consegue melhorar muito o seu pace, baixar muito o seu pace de maratona, aumentando a quilometragem semanal até um certo grau. Depois, aumentar a quilometragem semanal vai tendo cada vez menos impacto no pace médio da maratona, tá? Mas essas variáveis estão relacionadas, ou seja, quanto maior o seu volume de treino semanal, menor é o seu pace estimado de maratona, né? Menor seria o seu pace de maratona. Então, essa é a primeira relação que o Tandem encontrou. A segunda é que ele encontrou uma relação agora linear, ou seja, proporcional, que quanto maior é o seu pace de treino, então, eu treino 5 minutos o quilômetro em média, né? Então, quanto maior o seu pace médio de treino, quanto mais lento você treina, maior também vai ser o seu pace médio de maratona, né? Então, normalmente dá 20 segundos de diferença, ou seja, se você tem um pace médio de treino de 300 segundos por quilômetro, você vai fazer a maratona aí a 280 segundos por quilômetro, né? Então, aqui é 5 minutos o quilômetro, e aqui então você faria a maratona a 4:40, vamos dizer assim, né? Então, mais ou menos 20 segundos mais rápido que o pace médio de treino, tá? E aí, por fim, para a gente terminar essa base teórica, o que a gente tem é o seguinte: tem essa equação, que é a equação que a gente vai, deixa eu aumentar aqui, que a gente vai explicar agora no Excel, que é a que eu postei lá no Instagram. Então, para eu saber o pace médio da maratona, né? Ou seja, qual é o pace médio que eu sou capaz de sustentar numa maratona? Eu preciso, então, desenvolver essa equação. Então, tem algumas constantes que não mudam, mas notando aqui, então, tem uma parte exponencial, que é referente ao volume, chamado de K, quilômetros por semana, e uma parte linear, que é o pace médio de treino, que é o chamado pace médio aqui de P, tá? Já vamos desenvolver essa equação, mas aqui é importante saber o seguinte: toda equação tem um erro de estimativa, essa equação tem um erro de estimativa de aproximadamente 6 segundos, 5,77 segundos por quilômetro, o que significa que quando você fala assim, você é capaz de sustentar 5 minutos o quilômetro durante uma maratona. Na verdade, você está dizendo que você pode estar errando, então você seria capaz de sustentar 5,06, um pouquinho mais lento, ou 4,54, né? Ou seja, 6 segundos a menos, tá? Então, isso dá uma incerteza, uma margem de erro de mais ou menos 4 minutos o tempo total da maratona. Então, terminaria em 3:30, mas posso terminar em 3:34 ou 3:26, né? Então, tem uma margem de 4 minutos para mais ou para menos ali, né? Bom, acho que é isso a parte do artigo, né? Agora, como é que eu faço isso na prática, né? Ou seja, como é que eu pego esses parâmetros, como é que eu desenvolvo essa equação? Então, a gente pode vir aqui no Excel, eu fiz aqui uma planilha para a gente explicar. Primeiro, tem que aprender a registrar os dados de treino, né? E respeitar as unidades de medidas que vão entrar na forma. Então, você precisa registrar 8 semanas, como eu falei, né? Então, aqui tem 8 semanas, sendo que a 9ª semana, faltou pintar essa parte, a 9ª semana não entra, então, que está em amarelo aqui, eu não vou registrar nada. Então, vamos supor, saí para treinar hoje e corri 10 quilômetros. Então, eu venho aqui e boto 10, corri 10 quilômetros. Importante, entra tanto o aquecimento quanto o esfriamento. Eu dei um trote de 1 quilômetro antes de começar e no final dei 1 quilômetro de esfriamento. O treino principal foi só de 8 quilômetros. Não importa, entra tudo aqui. Qual é o pace médio? Da mesma forma, o pace médio não é só a parte principal. Então, nesse mesmo exemplo, eu vou registrar o pace do treino inteiro.
tá? Tanto do aquecimento, resfriamento e a parte principal. Então, basicamente, quem usa Garmin ou qualquer outro similar aí sabe que no final, quando você registra, essa é uma informação rapidamente possível de ser vista. Não importa se o treino é intervalado, você só vai registrar o volume total do treino e o pace médio desse treino. Só que como os relógios eles dão pace médio em minutos por quilômetro, você vai ter que converter em segundos. Então vamos supor que você fez aqui um pace médio lá, saiu no Garmin de 6:20. Então 6 minutos e 20 segundos. Então você vai lá, 6 minutos são 360 segundos, mais os 20 segundos, 380. Então você vai registrar 380 aqui, tá? Então converte os minutos em segundos e soma com os segundos remanescentes. Então, e você vai fazer isso para cada treino. Ah, hoje eu não treinei, dia 2 eu não treinei. Deixa em branco, não bota 0, deixa em branco. Aí, 3, treinei 8 quilômetros e fiz um pace médio de, sei lá, 320 segundos. Então, você vai preenchendo isso, que lá no final, a planilha, ela calcula já, né? No final, já fiz uma fórmula aqui para calcular o volume médio semanal e o pace médio também, semanal, né? Bom, eu vou apagar isso aqui, porque como eu não preenchi, eu vou deixar aqui só o valor que me interessa para explicar a segunda parte. Então, quando você preenche os seus dados de treino, né? Então você vai terminar, falta uma semana antes de você fazer a prova, né? Aí você vai ter uma ideia de qual pace que você é capaz de sustentar nessa maratona quando você mudar para essa janela aqui. Porque aqui já está resumido, né? Então vamos nesse exemplo. Você, nessas 8 semanas, deu uma média de 55 km por semana, com um pace médio de 300 segundos por quilômetro. Então a média semanal é essa, né? Aí aqui já tem a resolução da equação do tandem, tá? O que eu fiz? Eu peguei a fórmula do artigo lá, né? Quem tem memória boa aí, vai ver lá, deixa eu voltar lá. Então, 17,1 mais 140. Então, tá aqui, né? 17,1 mais 140 vezes o expoente, né? Então, o Excel tem uma função chamada exp, que é expoente. Então, já vai resolver essa parte exponencial para você. A constante que está lá no artigo, vezes o volume semanal. O volume semanal está aqui na célula B1, então ele está multiplicando pelo que está aqui. Mais 0,55, que é a constante da fórmula, vezes B2, que é o pace médio, que está aqui, segundos por quilômetro. Então, aqui está dizendo o seguinte: você, com essa característica de treino, é capaz de sustentar 200, se a gente arredondar, né? 287 segundos por quilômetro, né? Ah, eu quero saber isso em minutos por quilômetro, porque não é uma unidade muito usual. Então, eu venho aqui, pego esse 287, divido por 60, então eu consigo manter 4 minutos e 77, né? Uma fração de minutos. Então, é só também... desculpa. Eu vou voltar aqui. Então, eu pego aqui, deixa eu reduzir isso. Então, 4,78. Eu tenho que pegar esse 0,78 e converter em segundos, né? Então, o que eu consigo aqui? Eu tenho 4 minutos e 47 segundos, né? Então, o 287 segundos significa que eu consigo manter um pace de 4 minutos e 47 segundos. Então, 4,47 minutos por km, né? Esse seria o meu pace provável de maratona. Lembrando que existe uma margem de erro para 6 ou para mais. Então, não está muito confiante, primeira maratona, joga 6 segundos para mais, que é o erro da equação. Então, melhor fazer a 4,53, 4,55, e se sentir bem, vai baixando durante a prova, né? Então, essa equação tem essa vantagem aqui. Então, esse seria o pace da maratona aí, né? Que você conseguiria fazer. Eu até fiz umas fórmulas aqui para converter automático, mas não ficou muito boas. Não ficaram boas, não. Tem alguns errinhos ali, mas é isso, né? 4 minutos e 47
segundos de pace estimado. Se você vier aqui também, né, pegar a distância da maratona e multiplicar por esse pace em segundos, né, e dividir por 3.600, sai a estimativa em horas da maratona. Então, você consegue fazer em 3,36 horas, né? Então, quanto que é esse 36, né? Também é só pegar esse 36 aí e multiplicar por 60, né? Então, 3 horas e 22 minutos, se a gente arredondar. Então, num pace de 4,47, você consegue fazer em 3 horas e 22 minutos. Então, essa é a utilidade da equação do tandem aí, para estimar, né, pace de maratona. Então, as limitações da equação, obviamente, é que só funciona para 2 horas e 47, 3,36. Depois, fora disso, tem uma margem de erro maior. Mas é uma boa equação porque validada tanto para homens quanto para mulheres. E eu acho que a vantagem dela é que ela usa dados de treino e não dados de performance. Porque as equações de performance são boas, mas a performance vai ser medida também no mesmo ciclo de treinamento. Então, às vezes, você tem um tempo de performance de 10 ou de meia muito distante, e aí a margem de erro aumenta bastante. Tem algumas equações que eu posso trazer aqui mais para frente depois, que usam a combinação das duas coisas, dados de treino e também dados de performance. Mas isso seria para um outro momento, né? Inclusive nessa própria planilha aqui tem a equação de Martin-Coe, que acho que eu fiz um post no Instagram uma vez, falando que é possível estimar o tempo da maratona usando o tempo dos 10K. Mas isso aí também é para outro momento e está em outro lugar. Acho que é isso. Um abraço. Espero aí que tenha sido útil esse vídeo e o post. Um abração.